Uma vez agradeço a oportunidade, né, de estar mais uma vez aqui, pela confiança também. Se eu estou voltando é porque tá indo bem, né? Se fosse só uma, eu ia falar, tem muito que melhorar ainda. Mas como eu estou voltando, então tá melhorando. Hoje eu vou trazer uma mensagem para vocês que tem como tema Seguindo os Planos de Deus. O tema da mensagem está em Mateus 6, de 24 a 34. Convido todos a abrir junto comigo aqui Mateus 6, 24 a 34. No versículo 24 diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto aos que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Buscai, pois, primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar para que Deus abençoe a nossa palavra de hoje, para que Ele nos dê o discernimento, de entendimento. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui em Tua casa, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, porque essas portas estão abertas, Senhor, para falarmos do Teu amor, para falarmos, Senhor, da Tua justiça, de toda a Sua glória, Senhor, que aqui dentro dessa casa nós vemos, Senhor, as Suas maravilhas, os Seus sinais, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa me usar, Senhor, que não possa ser as minhas palavras, Senhor, mas as Tuas palavras, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o ouvido de cada um que vai escutar essa mensagem, para que possa ter o discernimento do entendimento, meu Pai. Então, em nome de Jesus, é isso que eu te peço, te agradeço por tudo, Senhor. Muito obrigado. Nesse começo de mensagem, eu trago para vocês uma palavra de Jesus. E Jesus, ele começa com uma proibição. Logo no começo, ele já vem nos dando um ensinamento, onde ele fala para nós não dividirmos o nosso coração, para que o nosso coração tenha somente um dono e um caminho a seguir, que é o caminho de Jesus, que é o caminho da tranquilidade, que é o caminho de nós adorarmos somente a Ele. Quando ele diz que no começo não devemos nos dividir com dois senhores, no final ele fala, não podeis servir a Deus e a riqueza. Ele está chamando também de as riquezas de um senhor. Isso mostra o tamanho do poder que o dinheiro tem no nosso coração, o tamanho do poder que o dinheiro tem na nossa mente. O dinheiro, ele influencia as pessoas. O dinheiro, ele pode transformar pessoas boas em pessoas más. É como aquilo que às vezes a gente escuta no mundo. A ocasião faz o ladrão. Tem gente que se diz boa, se diz legal, mas aí pode roubar alguém, pode fazer mal a alguém por causa de dinheiro. Então, logo no começo, Jesus já vem direto no nosso coração falando isso. Tome cuidado com as riquezas, tome cuidado com o dinheiro, isso não é tudo. E depois, ele vem direto e fala, parece que ele está falando para a gente no século 21. Nem parece que essa mensagem tem 2000 anos. Ele fala sobre a ansiedade, que é um mal que hoje está totalmente presente na vida do cotidiano da gente. A gente vê pessoas ansiosas, a gente sabe de pessoas ansiosas. Às vezes a gente vê pessoas ansiosas no nosso espelho, no nosso reflexo, e você pode parar para pensar, meu Deus, eu só quero me livrar disso. E Jesus aqui, ele está te dando todas as ideias e toda a palavra que ele diz sobre a ansiedade. Primeiro, antes de tudo, a gente tem que falar, a ansiedade não é desprezar a capacidade que a gente precisa de suprir as nossas necessidades.
A gente não vai, não, eu não vou pensar no amanhã que eu tenho que trabalhar, porque não. Você tem que trabalhar sim, você tem que fazer o seu trabalho, você tem que fazer a sua correria do seu dia. Claro, mas isso tudo dentro da palavra, porque ele mesmo diz na oração do Pai Nosso, Jesus Cristo, ele disse, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é porque você não vai andar ansioso que você também vai largar tudo, vai ficar, vou ficar aqui debaixo da sombra, da água fresca, vou ficar tranquilão aqui. Não, aí também já é preguiça. Aí já é outro pecado, você já é preguiçoso. Mas Jesus continua dizendo sobre a ansiedade. Ele fala, não andeis ansiosos. A ansiedade nada mais é do que ela é inútil. Ela para nada se aproveita, como ele mesmo disse no segmento da palavra. Quem, por mais ansioso que seja, pode acrescentar um côvado na sua vida. Por mais ansioso que você esteja, por mais planos que você faça, você pode mudar os planos de Deus para a sua vida? Não pode. Você pode acrescentar um dia na sua vida com a sua ansiedade? Não pode. Você vai mudar alguma coisa com a sua ansiedade? Não vai. Ou seja, a ansiedade ela é inútil. Mas o cerne principal que hoje eu quero trazer para vocês sobre a ansiedade é: a ansiedade ela tira os seus olhos da bênção do Senhor. A ansiedade ela tapa os seus ouvidos para as promessas que Deus tem na sua vida. A ansiedade ela faz com que o seu coração fique apertado. E é isso que Deus quer dizer para vocês. Ele diz, não divide o seu coração, não divida o seu coração. Seu coração tem somente um Senhor. Seu coração não pode ter murmuração, seu coração não pode ter palavras que você acolhe durante o dia e fica depois pensando e repensando. Não, o seu coração não vive no amanhã, seu coração vive no hoje e o seu hoje pertence e está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Então é isso que eu tenho para começar a mensagem aqui com vocês. Primeiro, a ansiedade é inútil, a ansiedade a gente não consegue construir nada com ela. E segundo, terceiro, a ansiedade tira os nossos olhos da bênção. Sabe como? Vocês vão lembrar da história de Moisés quando ele enviou 12 espias para ver a terra prometida que Deus ia mostrar para eles. Deus falou assim, vão lá que vocês vão ver a terra que eu vou dar para vocês. Eu vou dar. Ele não botou nenhuma condição mínima ali. Ele falou, eu vou dar para vocês. Foram 12 lá. Quando voltaram os 12, 10 falaram assim, tá, a terra é muito boa, é muito legal, é muito maneira, é terra que mana leite e mel. Mas lá tem gigantes enormes que vão nos matar, nós somos como gafanhotos perto deles. E dissiparam essa mensagem dentro de Israel, como se, meu Deus, a gente nunca vai chegar lá. Não, eles tiraram o olho da bênção. Aquilo tudo é ansiedade. Deus nem falou assim, não, vocês vão lá que vocês vão guerrear. Não, Deus não falou em nenhum momento que eles iam guerrear. E na cabeça dele, eles já criaram uma guerra dentro deles, eles já criaram que eles iam morrer, que eles eram como gafanhotos, eles vão nos esmagar. E só dos 12 que foram, só 2 que olharam e falaram, gente, espera aí, Deus não falou que a gente vai ter que fazer nada, Ele vai nos dar. Já está escrito, já está predeterminado. Deus vai nos dar essa bênção porque Ele escreveu, os planos deles não podem ser frustrados. Os planos de Deus, um cerne da mensagem de hoje, que é um pensamento que nós vamos ter e manter durante toda a nossa mensagem. Os planos de Deus são maiores e melhores para nós. E o nosso pensamento não alcança o pensamento que Ele tem para nós. Então, no versículo 32, ele diz assim, Deus sabe o que a gente precisa. Ele diz assim, porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitas dessas coisas. Ele sabe o que você precisa porque Ele é seu Pai, Ele é seu amigo, Ele é seu confidente. Por isso, um ponto importante da nossa mensagem de hoje. Seja íntimo do Senhor Jesus, converse com Ele, porque Ele quer escutar o seu coração. Ele sabe o que tem aí dentro, mas Ele quer escutar. Ele quer saber as suas palavras para Ele. E para finalizar essa primeira parte, ele diz no 33, buscai primeiro, e isso está ligado com os próximos textos que nós vamos ver, porque essa mensagem nós sabemos, esses textos, esses versículos, a gente sabe de cor. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, para encerrar essa primeira parte da mensagem, como que a gente se livra dela? Como que a gente se livra da ansiedade? Versículo 34, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Portanto, meus irmãos, acalmem-se, vamos se acalmar, não precisa de ansiedade, como eu já disse. Não é abrir mão do futuro, não é abrir mão de pensar em nada, porque Deus sabe o que Ele faz, Ele está escrevendo. Não é como aquele ditado que diz, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certo por linhas certas, porque Ele sabe o que Ele faz e Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. E
No próximo texto, nós vamos ver isso na prática. Nós vamos ver como abrir mão de pensamentos ruins. Nós vamos ver como que Deus faz na vida da gente, como que nós temos que pedir e por que pedir a coisa certa. O texto que eu vou trazer agora para vocês está lá em 1 Samuel, uma história que nós conhecemos bem, que é a história de Ana, mãe de Samuel, e seu marido Eucana. Eu começo lendo no versículo 5. O texto é um pouco longo, mas eu tenho certeza que nós temos que ler todinho para entender o contexto, entender tudo certinho. Primeiro eu vou ler do 5 ao 20, depois do 26 ao 28. O versículo 5 diz assim: a Ana, está falando do seu marido, que ele dava, porém, dava porção dupla, o seu marido Eucana, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival, que era a outra esposa de Eucana, Penina, a sua rival a procurava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E em todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse a Ana: por que choras? E por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 11. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te deste vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te concede a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela ao Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Versículo 26. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Amém. Que testemunho maravilhoso na vida de Ana. Começando essa palavra, a gente percebe que, primeiramente, Ana tinha um sonho. E era um sonho legítimo da parte dela. Era um sonho de ser mãe. Era uma mulher que era estéril, que vivia sendo provocada, e ela só tinha um sonho, o sonho de ser mãe. Não é um sonho que da parte dela ia vir machucar alguém, não era um sonho que ia roubar algo de alguém, não. Ela só tinha um sonho, ser mãe. E a primeira parte da primeira lição que nós tiramos da vida de Ana é: nós temos que ser persistentes com nossos sonhos. Nós não podemos deixar os nossos sonhos morrer em vão. Nós não podemos olhar para os nossos sonhos e falar: ali eu já tive um sonho, mas eu não tenho mais. Não. Vamos continuar sendo persistentes. Diz a Bíblia que ela ia de ano em ano subir ao monte para orar ao Senhor. E é isso que eu tenho um primeiro recado da vida de Ana para vocês: vamos continuar perseverando em Jesus Cristo. Vamos continuar falando com Ele pelos nossos sonhos. Isso me faz lembrar uma história, é uma história rápida, prometo, da vida do... Todo mundo conhece ele, do capitão do Penta, o Cafu. O Cafu, ele foi lateral direito que jogou por anos.
Mas pouca gente sabe da história dele antes. Ele foi um cara que tentou muito ser jogador profissional, a ponto de ele só conseguir passar para ser jogador profissional na 10ª peneira dele. Ou seja, uma peneira você junta vários garotos, adolescentes, junta centenas de garotos às vezes, faz um jogo ali entre vários deles para ver quem é o melhor e o clube vai escolher. Ele fez 10 peneiras, ele só passou na 10ª. Você imagina, um cara que jogou 3 finais de Copa do Mundo seguida, único na história, ganhou 2 Copas do Mundo, ele poderia ter ficado pelo caminho. Ele poderia ter mais um com um sonho destruído, derrotado, e hoje a gente não ia saber quem ele é, porque foi um cara que desistiu do sonho dele. Ele poderia ter desistido na 3ª, na 4ª, na 5ª, na 7ª. Na 9ª ele poderia ter parado e falar, cara, para mim já deu, eu não vou lá de novo. Não, mas na 10ª ele foi lá e conseguiu passar. Tanto que no clube que ele passou, ele já tinha sido recusado 4 vezes. Na 5ª ele conseguiu passar. Isso é mais um recado que irmãos, vamos ser perseverantes. Tenho certeza que aquela porta que nós batemos, o Senhor é fiel, Ele pode abrir essa porta. Porque quando Ele abre a porta, ninguém fecha. Porque Ele tem a chave de Davi, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E mais uma vez, na vida de Ana, nós vemos aqui coisas que acontecem conosco e com a nossa vida, que são aquelas pessoas que às vezes olham para a gente e podem ficar falando assim, Ana, você é uma mulher fiel a Deus, você vai na igreja, você ora, e nada acontece na sua vida. Você tem alguma coisa aí, você tem algum encosto em você, você tem algum karma em você, você tem má sorte. Não, nós não acreditamos em má sorte, não nós acreditamos em karma, nada disso, porque o nosso Deus, Ele é o dono do nosso destino. Tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tudo tem um tempo perfeito de Deus. E isso é um segundo cerne muito importante nessa palavra de Ana. É o tempo de Deus. O tempo de Deus é maravilhoso e as coisas de Deus vêm na hora certa. Sabe por quê? Porque a Ana, ela queria um filho. Ela só queria um filho homem, ela queria um filho normal. Mas Deus estava preparando para ela, não era um filho normal, não era um filho qualquer. Deus estava preparando para ela um filho que ia ser o maior juiz e maior profeta da história de Israel. E ele foi um homem que não poderia ter qualquer criação. Ele foi um homem que tinha que ser guiado por Deus e precisava de uma mãe forte. E isso foi o que Deus foi fazendo na vida de Ana, trabalhando na vida dela. Mas, antes de nós chegarmos no final da história de Ana, no final do capítulo, nós temos algumas coisas que às vezes acontecem com a gente, que são os ladrões de sonhos. Ladrões de sonhos? Ladrões de sonhos. Nós podemos ver, por exemplo, o primeiro exemplo, que era Penina, que era a esposa também do seu marido, a segunda esposa, naquela época isso acontecia, e diz a palavra que ela provocava excessivamente, irritava a Ana e com certeza ficava falando mal de Ana, ficava xingando Ana e querendo jogar a Ana para baixo. E mais uma vez, como Ana veio cumprindo palavras e etapas de Deus. Ana cumpriu o quê? Aquela primeira parte de Mateus 6, como a gente viu aqui. Não deixar o nosso coração dividido. Ela tinha o olho na promessa e ela falava assim, não, eu não vou deixar meu coração murmurando nas palavras que essa mulher fala para mim, não vou ficar com raiva, não vou guardar rancor, não vou fazer nada, não vou ficar ansiosa. Vou continuar firme e orando, fazendo meus pedidos. Segundo ladrão de sonhos, o seu marido Eucana. Você para e pensa, mas o marido Eucana, ele parecia ser um homem tão bom para ela, um bom marido. Aí você pode perguntar, como que o marido Eucana era um ladrão de sonhos dela? No versículo 8, ele diz assim, por que choras? Por que não comes? Por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ou seja, ele estava dizendo basicamente assim, Ana, eu sei que você está triste, eu sei que você está chorosa, mas olha para mim, eu não sou um bom marido para você? Por que você está querendo tanto esse filho? Ana, por favor, desencana. Já deu. Vamos prestar atenção aqui em mim. Eu sou um bom marido para você, eu não sou melhor para você que 10 filhos. Me ama primeiro, esquece essa coisa de filho. Às vezes, a palavra de desistência de um sonho para a gente vem de uma forma leve. Vem de uma forma que você acha que a pessoa está querendo o seu melhor. Mas ela não sabe que ela está sendo usada, às vezes, para te jogar para baixo. E o terceiro ladrão de sonhos é o ladrão de sonho que muitas vezes está escondido dentro da igreja. Que é quem? Que foi o próprio profeta, o próprio Eli. Não diz a palavra que em todos os anos em que Ana foi lá orar, foi lá na igreja, vamos dizer assim, foi lá na igreja a orar, não diz em nenhum momento que Eli
foi lá com ela, ter uma palavra com ela, não. O único momento que ele foi falar com ela, a primeira vez que ele foi falar com ela, foi para chamar ela de bêbada. Olha só que história. Foi para chamar ela de bêbada e achar que ela estava ali possuída por alguma coisa. Ou seja, muitas vezes os ladrões de sonhos também estão dentro da igreja. E muitas vezes nós temos que saber ter o discernimento para ouvir. Como diz aqui no versículo, porquanto Ana só falava no coração e Eli a teve por embriagada. Olha só que história. Mas, através de Eli também veio uma coisa maravilhosa na vida de Ana. Porque depois da interação deles, que eles tiveram ali, depois daquela interação toda que eles conversaram, Eli deu uma palavra fenomenal para a vida dele. Ele disse assim, Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Naquela mesma hora em que Eli conseguiu transferir o pensamento de Ana para as promessas de Deus, como nós vimos no capítulo 6 de Mateus, a sua chave dentro dela virou. O rosto dela transfigurou e ela mudou de semblante, ela mudou o jeito que ela estava olhando para a vida naquele momento. Como ela mesma disse, eu sou mulher amargurada de alma, eu tenho muitos problemas. Não, mas no momento em que ela se lembrou da promessa, a vida dela mudou. Ou seja, quando a palavra de Deus, a promessa de Deus chega na nossa vida, a nossa vida, irmãos, tem que mudar. O nosso semblante tem que ser transformado, porque a palavra de Deus transforma. A palavra de Deus transforma a água em vinho. Ela tira aquilo que é incolor, que não tem cheiro, que não tem gosto. Ele transforma numa bebida que tem cheiro, que tem gosto, que traz alegria para todos nós. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e ela transforma. Como transformou a vida de Ana, ela pode transformar a sua vida nessa noite. Porque eu tenho certeza disso, porque a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Ele disse isso. O próprio Deus disse que a palavra dele jamais voltará vazia. Nós temos que confiar nisso. Nós temos que ter certeza que a palavra dele ele é fiel e a palavra dele é verdade. É aquilo que nós queremos ouvir. Então, passando esses momentos, nós vamos começar a ler o que Ana precisava. Por que Deus fez aquilo na vida dela? Por quê? Ela não teve nenhum problema, vamos dizer, de acidente na vida dela para ela se tornar estéril. Ela não sabia se ela tinha nenhum problema hormonal, não. Sabe quem que deixou ela estéril? Foi o próprio Deus. Como diz lá no começo do capítulo. Deus cerrou a madre dela e transformou ela numa mulher estéril para que através disso, aí sim, aí é o que Deus quer para você nessa noite. Quando ele faz o acontecer dele na sua vida, ele faz de um jeito Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Ele quer que você transforme o seu cérebro. Ele não quer que você fique só de olho na bênção. Ele quer que você tenha intimidade com o abençoador. Essa é mais uma dos cernes da mensagem, mais um dos pontos principais da mensagem de Ana. Por quê? Ela não queria só a bênção. A partir do momento em que ela disse assim, Deus, a minha bênção não vai ser minha. Eu vou pegar a minha bênção e vou devolver para você. Eu vou devolver para o Senhor. Ou seja, naquele momento foi o momento que ela entendeu que a vida dela não é só a bênção. A vida dela é intimidade com o abençoador. A vida dela não é como nós vemos muitas vezes nessas igrejas de parede preta novas. Nós só vemos um Deus que é basicamente um gênio da lâmpada, que você vai esfregar a lâmpada, vai fazer um pedido, ele vai acontecer na mesma hora. Não, Deus não quer isso. Deus não quer só coisa rápida. Deus não quer isso. Deus quer intimidade, quer crescimento, quer raízes. Deus é um Deus que quer raízes com você. Sabe por quê? Porque nós sabemos que nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos carne. E quando nós não temos intimidade com Deus, quando nós recebemos uma bênção que nós pedimos, muitas vezes acontece aquela história que nós já escutamos aqui diversas vezes. Pai, eu quero um carro, eu quero uma moto, eu quero uma bicicleta. Tá. Aí chega no domingo, no dia de vir para a igreja, você não pode vir. Ah, não, pastor, porque meu carro quebrou, eu tive que ir no mecânico e o carro está ruim. Pastor, eu quero uma namorada, quero não sei o quê. Ah, não, eu não vim no culto porque eu estava com a minha namorada, estava num restaurante e deixei de vir para a igreja. Pai, eu quero um trabalho. Ah, aí em vez de vir para a igreja, vai trabalhar porque o trabalho não permite tudo aquilo que a gente sabe. Então, quando Deus faz a coisa certa, Ele faz aquilo quando nós entendemos que nós temos que ter intimidade para Ele para pedir da forma certa. Olha como que Ana pediu. Ela pediu já sabendo que ela ia devolver. Esse é mais um ponto importantíssimo na pregação sobre Ana. E, para encerrar a parte de Ana, que para mim é a parte mais maravilhosa na vida dela, como eu já dei um certo spoilerzinho no começo. Ela queria só um filho. Deus tinha uns planos
infinitamente maiores na vida dela, maiores do que nós poderíamos imaginar, como ele diz na palavra dele. Meu irmão, meu amado, meu querido que está aqui nessa noite, este tempo que está passando na sua vida, que você está pedindo, continue pedindo, perseverando, porque é isso que Deus está fazendo, Ele está maturando a sua bênção, meu irmão. Ele está maturando você, porque você não pode receber uma coisa pequena que você vai receber, você não pode tratar de qualquer jeito. Por quê? Quando nós recebemos uma bênção complexa de Deus, uma coisa maior, uma coisa grande, nós temos que ser um crente maturado, nós temos que ser um crente experimentado para saber tratar aquela bênção. É como se nós fôssemos, por exemplo, um gerente de uma super loja. Eu não posso chegar e ser jogado lá dentro da super loja, que não vai dar certo. Eu vou me perder lá dentro. E por quê? Porque eu não fui maturado antes no pequeno. Como diz Deus também na palavra, sede fiel no pouco e sobre o muito. Foi isso que Ana fez. Ela foi fiel no pouco. Ela não tinha nada, ela não tinha filho, e mesmo assim ela já agia como se ela fosse mãe. Ela já agia falando, Deus, quando eu receber essa bênção, eu vou dar ela primeiro para o Senhor, porque o Senhor merece as primícias. Então é isso que nós temos que ter certeza nessa noite. Quando Deus está demorando na nossa bênção, não é porque nós estamos errados, não. É porque é o nosso tempo de maturação. Nós temos que continuar trabalhando para Ele, continuar nos dedicando a Ele, continuar fazendo com que Ele seja o cerne principal da nossa vida. Amém, irmãos? Então, essa mensagem de Ana, eu quero dizer isso para vocês. Continue perseverando. Não deixe os assassinos de sonho falar com você. Continue oferecendo o melhor para Deus, porque Ele tem o melhor para a nossa vida, porque os pensamentos dele são muito maiores do que os nossos. As bênçãos que Ele tem separado para nós são muito melhores. Não vamos andar dividindo o nosso coração com ansiedade, com murmuração. Não vamos dividir o nosso coração com raiva. Não vamos querer falar mal dos outros. Não, vamos continuar somente olhando para o Senhor, que é isso que nós temos que fazer. E para encerrar, eu tenho uma mensagem, uma palavra, em Êxodo capítulo 14, versículo 15, que diz assim o Senhor a Moisés naquele período em que estava tendo a saída do povo hebreu da escravidão do Egito. Êxodo 14, versículo 15. Disse assim o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Meu irmão, olha tudo aquilo que Deus fez na vida dos hebreus naquela época. Olha tudo que Deus fez na vida de Moisés. Na hora em que ele chegou à beira do Mar Vermelho, ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou, não sei o que fazer, estou perdido. Ele foi voltar para Deus e falou, Deus, não sei o que eu vou fazer aqui. Deus só olhou para ele e falou, meu irmão, você já tem a bênção na sua mão, só vai, marche. Sabe por quê? Deus fez todo aquele agir no Egito. Deus jogou várias pragas no Egito para mostrar que ele era mais forte. Deus mostrou ao povo de Israel quem era o verdadeiro Deus, porque muitos naquela época já estavam, a gente já está 400 anos como escravo, a gente não vai sair daqui mais. E Deus foi lá, começou o agir dele, moveu todo aquele agir, moveu pragas para libertar Israel, tirou o primogênito do rei Faraó, mostrou a força de quem era o verdadeiro Deus, quem era o cajado que comeu a cobra do cajado dos egípcios. Naquele momento, em quando Deus já fez tudo na sua vida, quando você já está quase na porta da bênção, que é só atravessar, você às vezes para, mas eu estou até aqui, meu Deus, por favor, me ajuda. E a palavra dele lá atrás, ele falou, eu vou libertar os hebreus do Egito e eles vão sair daqui com bênçãos, com joias, com os despojos. E é isso tudo que Deus tem para a sua vida, meu irmão. É isso que Deus tem. Deus tem o melhor separado para você. Deus vai te livrar da escravidão. Deus vai te livrar do exército mais poderoso. Deus vai abrir o mar vermelho na sua frente. E Ele quer uma palavra, Ele quer que você faça só uma coisa. Ele quer que você marche. Como diz ali, diz aos filhos de Israel que marchem. Bom, então, meus irmãos, vamos terminar essa noite com essa palavra. Vamos terminar que o que Ele tem para você nessa noite é marche. Vá para frente. Continue perseverando como Ana perseverou. Não divida o seu coração com coisas terrenas. Vá para cima do problema, pode ter certeza, porque o Deus que está do nosso lado é maior, é muito maior do que as coisas terrenas. Porque, como disse o salmista, Ele é o nosso escudo, a nossa luz. De quem nós teremos medo? De nada nós vamos ter medo. Deus é o Deus que deu a palavra, Deus é o Deus que deu a promessa. Ele falou para Ana que ela ia ser mãe, e ela foi mãe do maior juiz. E como ele disse aos hebreus daquela época, marche. O que Deus fez? Abriu o mar vermelho na frente deles. Porque o Deus é um Deus de maravilhas e sinais. Ele faz o melhor para nós.
Então, meus amados, essa é a mensagem que eu tenho para vocês nessa noite. Eu espero que possa ter falado aos seus corações, em nome de Jesus, que essa mensagem não é minha, não é palavras humanas, não é nada que venha só do meu coração e da minha mente, não. Tenho certeza que essa palavra falou ao coração de vocês. E fiquem com essa meditação na mente de vocês. Marche. Vamos andar, não vamos ficar parados. Vamos marchar, porque Deus tem o melhor para nós. Amém?